Olá, eu chamo Antônio Garbacio Neto e hoje a gente vai estar trocando uma ideia aqui sobre capacitores, beleza? O que são capacitores? O capacitor ele pode ser visto como um dispositivo que é capaz de armazenar carga nele. Como que ocorre isso? Vamos supor que eu tenho uma bateria, um gerador, alguma coisa que me dê uma diferença de potencial nesse circuito, tá bom? Ele vai tentar conduzir elétrons para essa placa. Vamos pensar primeiro em câmera lenta. Ele vai conduzir um primeiro elétron, certo? Quando ele conduzir esse primeiro elétron para essa placa aqui, imediatamente nessa placa aqui, esse elétron vai sentir essa repulsão. Os elétrons ele não atravessam as placas, tá? Eles ficam retidos aqui, é como se fosse uma barreira, como se tivesse uma barreira aqui. Esse elétron vai vir para cá, esse elétron daqui vai imediatamente sentir essa repulsão e é atração por aqui, então ele vai preferir vir para cá, certo? Aí o que acontece? Ele vai mandando repetidos elétrons. Vai 1, vai 2, vai 3, vai um monte. Até que aqui fica completamente carregado. Isso é dito capacitor carregado. Nesse momento que aqui fica carregado, essa bateria já não tem mais poder de enviar elétrons por aqui. Porque a força de repulsão já tem muito elétron acumulado aqui. Eles não querem que mais elétrons cheguem. A força de repulsão é muito grande. Esse é o momento que a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é igual à diferença de potencial da minha bateria, ou seja, o poder deles são iguais, o poder de repelir e atrair cargas, certo? Nesse momento a corrente se cessa e esse capacitor é dito carregado. Qual que é a utilidade disso? Vamos imaginar que nesse momento que o meu capacitor está carregado, eu tenho aqui um flash de máquina fotográfica ao invés da minha bateria. Então eu desligo a minha bateria rapidinho, boto meu flash de máquina fotográfica, que pode ser feita com uma travinha. E aí nesse momento o que vai acontecer? Todos esses elétrons que estavam acumulados aqui nessa placa vão rapidamente passar por esse flash. E aí é o flash que vocês conhecem da máquina fotográfica. Como que pode ser vista essa relação? Como eu disse, a capacidade desse capacitor ela está relacionada com a quantidade de carga que ela consegue armazenar, dado um potencial. Então, a capacidade está relacionada com a quantidade de carga que eu consigo armazenar nessa placa aqui, por essa diferença de potencial. Beleza? Vamos dar uma relembrada aqui em alguns exemplos anteriores. A gente viu que os raios eles podem ser formados por diferença de potencial entre as nuvens e a Terra, que o ar aqui atua como uma barreira, mas quando a diferença de potencial é muito grande, essas cargas acabam rompendo essa barreira e fluindo e fazendo o fenômeno do raio. Beleza? Só que acontece, as nuvens e a Terra elas podem ser vistas como capacitores, só que um capacitor não muito bom, porque chega um determinado momento que essas cargas fluem, e num capacitor ideal a gente não quer que as cargas fluam, certo? Então vamos dar uma relembrada aqui nessas equações que representam esse fenômeno. A gente viu que a diferença de potencial pode ser dada pela constante dielétrica do meio, ou seja, nesse caso aqui é o ar, a dificuldade que o ar representa para essas cargas fluírem, multiplicado pela carga armazenada, dividido pela distância entre a diferença de potencial aqui. Tá joia? Então, se a gente for ver isso para uma esfera, que vocês viram também, a diferença de potencial na esfera vai ser a constante dielétrica do meio, a carga da esfera, dividido pelo raio, beleza? O raio daqui para cá. Então, olha só, eu quero calcular agora uma capacitância para essa esfera. A gente viu aqui que a capacitância tem esse formato de carga por diferença de potencial. Então, eu vou tentar deixar essa equação aqui, que é o potencial da esfera, exatamente nesse formato. Carga por diferença de potencial. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa diferença de potencial, jogar aqui para baixo, dividindo, porque aqui está multiplicando o número 1, certo? Jogar esse R para cá, multiplicando, e esse K para cá, dividindo. Então, veja bem, o V foi para cá para debaixo do Q, o R foi para cá para cima, e o K foi para cá para baixo. Então, isso aqui continua sendo uma igualdade. Olha só no que a gente chegou. Carga por potencial da esfera. Isso aqui é o que? A capacitância da esfera. E ela é uma constante. Ela é quem? O raio da esfera dividido pela constante dielétrica do ar. Interessante, né?
Vamos fazer outra recapitulação aqui também. A gente viu como é que é o comportamento do campo elétrico para uma placa, certo? A gente viu que a equação pode ser dada por essa aqui. O campo elétrico que essa placa vai gerar é o meu sigma. Esse sigma aqui ele representa a densidade superficial de carga. O que é densidade superficial de carga? Vamos dar uma olhada para cá. É a quantidade de carga que eu tenho dividido pela área, ou seja, quantas cargas eu consigo armazenar nessa área dessa placa aqui, certo? Isso aqui que é o meu sigma. Dividido por 2 ε0. Esse ε0 é a constante dielétrica do meio aqui, beleza? Então, olha só, se eu tenho essa equação aqui para uma placa, eu imagino que essas duas placas sejam iguais. Essa placa aqui também vai ter essa equação, certo? Então, se eu quero saber o campo elétrico aqui, o que eu posso fazer? Pegar essa e somar com essa. Então, eu tenho meio disso aqui com meio disso aqui. Metade de uma coisa com metade com outra metade dá ela inteira, certo? Então, ó, vamos vir para cá. Então, o que eu posso dizer? Que meu campo elétrico aqui entre essas placas é minha densidade superficial de carga dividido pela minha constante dielétrica do meio. Beleza? Então, olha só, eu estou querendo achar uma capacitância. Beleza? Então, eu preciso de achar carga sobre diferença de potencial. Vamos trabalhar com essas equações para tentar chegar nesse formato. Esse E, a gente viu que eu posso assumir minha diferença de potencial como E vezes D. Beleza? Então, esse D vem para cá. Eu fico com ΔV sobre D, a diferença de potencial sobre D. O meu sigma, eu vi que eu posso escrever como carga pela área, beleza? Como aqui são iguais, eu estou somando tudo, tá? Então, essa carga aqui representa a carga das duas placas, essa superfície aqui, essa área aqui representa a superfície das duas placas, essa área representa a área das duas placas. Então, olha só, ΔV sobre D, eu vou substituir aqui. ΔQ sobre S eu vou substituir aqui. Então, eu fico com ΔV sobre D é igual a ΔQ sobre S entrou no lugar do sigma e o ε0 permanece. Então, eu tenho que a diferença de potencial dividido pela distância, tá bom? A distância entre as placas é igual a carga armazenada na superfície das placas, pela superfície das placas, dividido pela constante dielétrica, pelo material que tem aqui entre as placas. Olha só que bacana. Isso aqui, sabe como que funciona? Isso aqui são as equações que permitem que a tecla do seu computador, se você estiver usando um notebook ou um computador, funcione. Não existe essa distância aqui. Quando você pressiona essa tecla... Deixa eu terminar de mostrar essas equações e eu falo disso aqui para vocês. Olha só, vamos trabalhar um pouquinho melhor com essas equações, que aí a gente vai chegar no formato de capacitância e eu explico o porquê da tecla do computador ser assim. Olha só, eu quero chegar no formato de Q sobre ΔV. Então, eu passo o ΔV para lá, todo esse termo aqui vem para cá para cima, e aí como é que eu fico? Eu disse que eu passo o ΔV para lá, né? Q sobre ΔV. Todo esse termo vem aqui para cima, y0, ΔS, e o D permanece aqui embaixo. Q sobre ΔV é o quê? É justamente no que a gente quer chegar, na capacitância. Então, veja bem, a capacitância desse meu capacitor de placas paralelas, ele é inversamente proporcional à minha distância. Ou seja, se eu aumento a minha distância entre as placas, a minha capacitância diminui. Imagina que eu tenho aqui um número dividido por 10. Um número dividido por 10 vai dar um número y, beleza. Só que se eu divido esse mesmo número por 100, vai dar um número menor. Se eu divido por 1000, vai dar um número menor ainda. Então, você está vendo que a minha capacitância diminui de acordo com a minha distância aumenta. E aí, como é que funciona, voltando à tecla do computador? Como é que funciona a tecla do computador aí? Vamos supor que você aperta uma letra qualquer. Quando você pressiona, você está diminuindo a distância entre essas placas, certo? Isso faz com que a capacitância aumente e essa capacitância vai gerar um sinal elétrico que vai enviar para o seu computador exatamente qual tecla, em qual posição do seu teclado você está apertando essa tecla. Porque ele sente aonde você aperta essa tecla na posição do teclado e consegue codificar isso. Olha, ele apertou em tal posição, então é a letra E, a letra E e a letra T, por exemplo. Entendeu? Outra aplicação é seu microfone. Seu microfone tem duas plaquinhas dessa, que quando você fala, a sua voz ela manda ondas de ar empurrando uma plaquinha dessa.
E aí, quando ela diminui essa distância, a capacitância aumenta. E conforme você vai falando e mandando ondas em frequências diferentes, ele vai contraindo, relaxando, contraindo um pouco mais, ele vai captando essa onda. E aí ele consegue codificar isso em sinal de fala no seu microfone. Certo? Vamos ver um pouco mais agora sobre a associação de capacitores. A gente já viu como é que funciona para um só. Imagina que eu não tenho essa parte aqui de cima. Eu tenho elétrons vindo, carregando essa primeira placa. Beleza? Então, quando essa placa está carregada, essa bateria já não tem mais poder de carregar ela. Só que o que acontece? Eu tenho duas placas que ainda não estão carregadas. Então essa bateria vai tentar carregá-las também. Dessa forma, quando a segunda está carregada, a terceira ainda está livre. Por último, todas as três vão estar carregadas, certo? Nesse momento que todas as três estão carregadas, a minha corrente cessa, porque eu já não tenho mais poder para poder mandar elétron para nenhuma dessas placas, tudo bem? Então vamos pensar aqui. As cargas, elas não vão ser criadas, né? Elas vão sempre se conservar. Então, se eu tiro um elétron daqui e mando para cá, ele vai ficar aqui. Então, imagina que eu mandei 5 elétrons para aqui, 5 elétrons para cá e 5 elétrons para cá. Então, quantos elétrons eu vou ter? 5 mais 5 mais 5 em cada capacitor. Eu vou ter um total de 15 elétrons. Se eu tenho 15 elétrons nesses 3 capacitores, quantos elétrons saíram aqui? 15. É isso que essa equação minha quer dizer. Que a carga total que sai da minha bateria vai ser igual à carga armazenada em cada um dos capacitores. Esse Qn quer dizer que eu posso somar isso aqui para quantos capacitores eu tenho no meu circuito. Beleza? Só que o que a gente viu? A gente viu que a capacitância de um capacitor desse, ele pode ser dado pela quantidade de carga que ele armazena, dividido por essa diferença de potencial. Então, se eu tenho várias cargas aqui, eu posso tentar deixar no formato de carga. Se C igual a Q sobre V, eu posso isolar esse Q aqui e jogar o V multiplicando para o lado do C. Então, eu fico com Q igual a CV. Então, eu sei que a quantidade de carga armazenada em cada um desses capacitores é a capacitância deles vezes a diferença de potencial da bateria. Então, olha só, eu vou substituir em cada um desses capacitores. Dessa forma, eu fico com Q total, que é a quantidade de cargas que sai da minha bateria, vai ser a capacitância do capacitor 1 vezes a diferença de potencial da bateria, mais a capacitância do capacitor 2 vezes a diferença de potencial da minha bateria. E assim vai, para quantos capacitores eu tenha. Então, veja bem, observe que o potencial que eu estou utilizando em cada um desses termos é o mesmo, é o potencial da bateria. O que pode ser feito? Ele pode ser posto em evidência. Você colocar em evidência é o contrário do você tirar do chuveirinho, beleza? Observa que se você fizer o chuveirinho aqui, você vai encontrar exatamente isso aqui. Então, você colocar em evidência é você fazer o caminho inverso do chuveirinho. Então, o que eu tenho? Que a minha quantidade de carga total vai ser a diferença de potencial da bateria vezes esse termo todo somado aqui. O que é esse termo? As capacitâncias de cada um dos capacitores. Beleza? Então, a gente pode chamar isso aqui de capacitância equivalente. Minha quantidade de carga total dividido pela minha diferença de potencial da bateria, minha quantidade de carga total dividido pela diferença de potencial da bateria é igual à minha capacitância equivalente. Isso significa que eu poderia substituir todos esses capacitores aqui no circuito por um único capacitor, porém de capacitância equivalente. Beleza? E como é que eu calculo essa capacitância equivalente? Só fazer essa conta aqui, somar todos os capacitores. No caso deles estarem ligados em paralelo, beleza? Agora, como é que acontece se eles estiverem ligados em série? Vamos lá. Antes, eu tinha aqui uma bateria com poder de carregamento, né? E ele estava carregando um, depois carregando o outro. Então, observa que ele estava lidando com cada capacitor individualmente. Primeiro lida com um, depois lida com outro, depois lida com outro. Certo? Só que isso acontece muito rápido, é difícil você visualizar, beleza? Mas vamos pensar aqui em slow motion também. Vamos supor que ele manda uma primeira carga aqui, um primeiro elétron.
Esse primeiro elétron vai pegar e vai ficar retido nessa placa. Ele vai mandar um segundo, um terceiro, um quarto, quantos esse capacitor consiga suportar. Beleza? Nessa primeira ideia aqui, o que vai acontecer? Vão ter elétrons desse lado aqui e vão criar-se cargas positivas aqui desse outro lado. Beleza? Só que tem um campo elétrico empurrando, 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 até que fique dessa forma. Então, eu vou ficar com cargas negativas aqui, positivas aqui. O campo elétrico está empurrando. Então, vai gerar cargas negativas aqui, positivas aqui, negativas aqui, positivas aqui. Certo? De forma que a diferença de potencial que eu observo nos terminais aqui da minha bateria é a mesma diferença de potencial que eu observo nos terminais aqui dos meus capacitores. O que eu estou querendo dizer? Que se eu pegar o poder de transferir elétrons para essas placas, essa bateria aqui, vai ser exatamente o poder distribuído por essas três, que agora eu estou lidando com os três juntos, de uma vez só, num único circuito aqui, em série, tá vendo? Então a diferença de potencial nesse capacitor, mais a diferença de potencial nesse capacitor, mais a diferença de potencial nesse capacitor, vai me dar o poder total aqui da minha bateria, beleza? É isso que essa equação está querendo dizer, que minha diferença de potencial total é a soma das diferenças de potenciais em cada um dos capacitores, independente de quantos eu tenha ligados em série aqui, beleza? Então, vamos voltar para lá, naquele formato antigo, porque eu quero olhar a capacitância, né? Então, se eu tenho que Q igual a CV, só que agora eu vou deixar no formato de potencial, porque aqui está me dando em potencial, é mais conveniente, beleza? Então, se Q igual a CV, eu posso isolar o V, passar o C para a capa de baixo do Q e eu fico com V igual a Q sobre C, beleza? Então, ó, o meu V total vai ser a soma de cada um desses termos. Carga sobre capacitância do capacitor 1, mais a carga sobre a capacitância do capacitor 2, mais a carga sobre a capacitância do capacitor 3. Observa que é a mesma carga. Por quê? Se eu estou retendo 5 elétrons aqui nessa primeira placa, ela vai mandar um campo elétrico capaz de reter quantas? 5 elétrons nessa placa também. E ele vai mandar um campo elétrico capaz de reter quantas? 5 elétrons nessa placa também. Beleza? Então, dessa forma, a carga é igual em cada um dos capacitores. O que eu posso fazer? Da mesma forma que eu botei a minha diferença de potencial de quando eles estavam ligados em paralelo, agora eu vou botar a carga em evidência, fazendo o processo inverso aqui do chuveirinho. Verifica que se você fizer o chuveirinho, você vai chegar exatamente nisso aqui. Então, você consegue substituir todo esse termo aqui por uma capacitância equivalente, de forma que se você tivesse um capacitor só com todos esses termos aqui dessa forma, beleza? Então eu tenho que minha diferença de potencial total vai ser igual a carga, que a gente viu que é igual, vezes essa capacitância equivalente, certo? Esse termo aqui. Se a gente quiser deixar naquele formato de capacitância mesmo, de carga sobre diferença de potencial, fica desse jeito. Jogo a minha diferença de potencial para cá para baixo e jogo minha capacitância equivalente para lá. 1 sobre capacitância equivalente é igual a minha carga dividida pela minha diferença de potencial. Tá joia? Bom, eu vou mostrar uma simulação aqui para vocês para finalizar, para tornar mais visível, mais tátil a coisa, e vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Caso vocês queiram mexer, brincar um pouco, ver como é que funciona melhor essas coisas. Valeu, no mais eu já agradeço. Bom, esse aqui é o simulador que eu queria trazer para vocês. Ele é do FET Colorado. Eu vou deixar o link na descrição. Eu super recomendo que vocês venham aqui, mexam um pouco. Aqui dá para ligar um único capacitor, em série, em paralelo. Então vocês conseguem visualizar tudo aquilo que eu falei antes aqui na prática, tá bom? Eu vou trabalhar com um único para a gente só poder visualizar o fenômeno que acontece, ficar mais claro, beleza? Então olha só, veja que à medida que eu vou dando uma diferença de potencial, se eu vou aumentando a quantidade de carga que eu vou armazenando, e aqui no meio vai surgindo um campo elétrico. Essas cargas não atravessam, beleza? E ó, se eu vou aumentando a diferença de potencial, o meu campo elétrico vai aumentando, as minhas cargas vão aumentando, beleza? O que mais? Eu posso diminuir a distância entre as placas, olha o que acontece.
Tá vendo que a quantidade de carga vai aumentando? Consequentemente, o campo elétrico vai aumentando. Esse aqui é o fenômeno que eu falei que acontece no seu teclado. Quando você pressiona a tecla, você faz isso, ó. Então você aumenta esse campo elétrico e esse campo elétrico envia informação para a sua CPU aí, para o seu processador, na região onde você apertou o teclado. E aí aparece a letra. Beleza? Fora isso, aqui se eu vou diminuindo o potencial, eu consigo ver o sentido das cargas. Beleza? Então tá aí, tá apresentado esse simulador. É super recomendado que vocês mexam, principalmente para despertar mais curiosidade em vocês. Vocês vão conseguir adquirir mais conhecimento e isso vai ser útil para a vida de vocês. Agora vocês já sabem como funciona o teclado do computador. Quem sabe vocês não inventam uma nova tecnologia. Beleza? Um forte abraço.